Boa noite, povo de Deus, a paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui para ministrar a palavra de Deus ao seu coração. E eu gostaria de fazer uma oração para que Deus possa estar falando com você nesse momento. Senhor Deus Todo-Poderoso, queremos ouvir a sua voz neste momento. Fale conosco, Senhor. Nós já te louvamos, já te engrandecemos e agora te damos total liberdade para que o Senhor, Espírito Santo, fale com a tua igreja, fale conosco, em nome de Jesus. Amém? Marcos, capítulo 4, verso 3 em diante, vai nos dizer assim: Ouvi, e eis que saiu um semeador a semear. E aconteceu que, ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves do céu e comeram. Caiu uma parte em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. Logo brotou, porque não havia terra profunda. Mas saindo o sol, foi queimada, e por não ter raiz, secou. Outra parte caiu entre espinhos, cresceram, sufocaram-na e não deu fruto. A outra caiu em boa terra, e produziu fruto, que cresceram e aumentaram. E produziu uns 30, uns 60 e alguns 100. Amém? Eu quero falar nessa noite sobre 4 tipos de terrenos. 4 tipos de terreno onde que a semente, que é a palavra de Deus, foi plantada. A palavra de Deus diz aqui, em Marcos 4, versículo 3, que um semeador saiu a semear. O semeador sou eu e você. Nós temos a responsabilidade dada pelo nosso Senhor Jesus Cristo de semear a palavra de Deus. A semente, logicamente, é a palavra de Deus. E esta palavra, quando ela brota no coração de alguém, quando ela germina, ela cresce e dá muitos frutos. Frutos abençoados. Frutos onde transforma vidas, muda caráter, muda situações, faz milagres. Então, querido, você que é um semeador da palavra de Deus, o próprio Senhor Jesus diz em Mateus capítulo 28, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda a criatura, entre todas as nações. Então, tomando posse desta palavra, sendo obediente a esta palavra, semeie a palavra de Deus. Fale da palavra de Deus. Fale do evangelho. Tem muitas pessoas que dizem assim, mas eu não sei pregar, pastor. Você não sabe falar o que Jesus fez na sua vida? Eu tenho certeza que sabe. Eu tenho certeza que você vai saber explicar como você era antes de conhecer Jesus e como você é agora, depois que teve um encontro verdadeiro com o Senhor. Essa é a maior pregação de todos os tempos. Falar daquilo que o Senhor fez na nossa vida, da nossa salvação, da nossa redenção, da morte do Senhor na cruz do Calvário, para nos resgatar da maldição. No versículo 4, vai nos dizer que aconteceu que ao semear, uma parte caiu na beira do caminho, e vieram as aves do céu e a comeram. Quando nós temos esse propósito, esse trabalho de semear a palavra de Deus, nós vamos encontrar diversas dificuldades. E a primeira dificuldade que nós vamos encontrar é que a semente caiu na beira do caminho. Esse é o primeiro tipo de coração que nós encontramos. À beira do caminho é aquele que não acolheu a palavra de Deus. É aquele que não recebeu a palavra de Deus. E por que que ele não a recebeu? A palavra de Deus vai dizer que o inimigo, as aves do céu vieram e comeram aquela semente. As aves do céu aí vão representar o inimigo. Eles foram lá e arrebatou aquela mensagem, arrebatou aquela semente.
e aquela pessoa não pôde receber aquela mensagem. Quantas pessoas aí são enganadas por sofismas diabólicos, sofismas do mal, onde as pessoas são enganadas a respeito do verdadeiro evangelho. Pessoas que têm raiva do evangelho, que têm raiva do Senhor Jesus, porque acham que é apenas uma religião para poder arrecadar dinheiro. Outros acham que Deus não existe. Outros estão tão enredados no seu ateísmo, na sua incredulidade, na sua falta de fé, que não enxergam que Deus é verdadeiro, que Deus fez os céus e a terra e que Jesus Cristo é real e quer salvar as nossas vidas. Então o inimigo ele vai lá e arrebata aquela semente. Ele não deixa que a semente venha ser fecundada, venha crescer, venha germinar e venha dar fruto. O inimigo coloca na cabeça da pessoa 1001 desculpas para rejeitar o evangelho. Esse é o primeiro coração, esse é o primeiro terreno. Aquela semente, aquela palavra caiu à beira do caminho. A segunda, diz aqui a palavra de Deus, que caiu em parte em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. Logo brotou, porque não havia terra profunda. Mas, saindo o sol, foi queimada, e por não ter raiz, secou. Esse é o segundo tipo de terreno. É o terreno pedregoso, com pouca terra. Esse até recebe a palavra. Esse até acolhe a palavra. Mas por não ter raiz, por ser um terreno pedregoso, ou seja, ele não tem muita terra, ali a semente vai germinar, mas ela não vai encontrar terra para se enraizar, e logo o sol vai sair e queimar aquela palavra. São as pessoas que às vezes recebem a palavra com alegria, recebem a palavra assim, dizendo, nossa, que palavra maravilhosa, que palavra bonita, até choram, se emocionam, mas vindo as dificuldades, vindo os problemas, eles logo se desviam, eles logo deixam aquela palavra, eles logo rejeitam aquela palavra. Queridos, é necessário que nós tenhamos raiz na palavra de Deus. É necessário que nós tenhamos uma base na palavra de Deus. Porque vendo os ventos, vendo a tempestade, vendo as dificuldades, nós não seremos abalados, como diz o Salmo 125. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Muitas pessoas, elas ficam mais para o lado emocional, elas pulam, elas gritam, elas choram. Alguns falam até em línguas. Outros transbordam de emoção, mas quando vem as dificuldades, toda aquela emoção acaba e ela então se esfria, uns se desviam e outros param de até crer em Deus. Sabe por quê? Porque não tem raiz, não tem terra suficiente para que a semente venha brotar e se enraizar. A nossa fé é baseada na palavra. A nossa vida é baseada na palavra de Deus. A terceira semente vai dizer aqui, ó, versículo 5. Aliás, versículo 7. E outra parte caiu entre espinhos, cresceram e a sufocaram, e não deu fruto. Esse é o terceiro terreno, é o terreno entre os espinhos. É um terreno que até aquela semente até enraizou. Ela teve um pouquinho de terra ali e ela conseguiu crescer. Estava indo até bem. Mas de repente, os espinhos sufocaram aquela semente. Aquela semente não conseguiu vencer os obstáculos. Ela não conseguiu sair para fora para receber um pouco do sol, receber os nutrientes que vêm da chuva, e ela então se sufocou e morreu. Esse terreno é aquelas pessoas que
começa até bem. Recebe a palavra, começa a ter a sua vida transformada, começa a ter a sua vida mudada, começa a ter uma vida com Deus, fazem parte de uma comunidade, fazem parte de uma igreja, vai nos cultos, mas passando o tempo, as alegrias do mundo, as riquezas do mundo, as amizades do mundo, começa a sufocar aquela semente. Aquilo que para aquela pessoa que antes era pecado, já passa a ser atraente. Aquilo que para aquela pessoa desagradava a Deus, já não é tão desagradável assim. E ela passa agora a flertar com o pecado. Ela agora passa a brincar com o pecado. Ela começa agora a priorizar mais as coisas do mundo, mais as coisas que dão prazer para ela do que as coisas de Deus. As amizades dela são mais pessoas incrédulas, ímpias, do que pessoas que têm a mesma fé. E isso tudo vai criando um ambiente que vai sufocar aquela palavra. Aquela pessoa já não é dirigida, aquela pessoa já não é direcionada, conduzida mais pela palavra, mas ela é conduzida pelo conselho do ímpio, por conselhos que desvalorizam a palavra de Deus, ou que até vão contra a palavra de Deus, porque ela está enredada com os espinhos da vida. E essa semente, que é a palavra, logo vai morrer. A partir de um certo momento, quando aquela semente sufocar, a pessoa já não vai mais pensar em Deus, já não vai mais pensar na palavra, mas vai pensar no seu próprio prazer, em dar lugar ao pecado na sua vida. Mas nós temos o último terreno. E o último terreno, no versículo 8, vai dizer assim: outra caiu em boa terra, produziu fruto, crescer e aumentar. Produziu uns 30, uns 60 e alguns 100. Chegamos no último terreno, que é a terra boa. A terra que recebeu a palavra. A terra que a semente brotou, frutificou na vida daquela pessoa. Aquela pessoa que antes não tinha alegria de viver, mas agora ela encontrou a verdadeira alegria, que é servir ao Senhor Jesus. Aquela pessoa que não tinha um objetivo na vida, que era perdido na vida, mas agora ela tem um norte, mas agora ela tem uma bússola chamada Palavra de Deus. Aquela pessoa que era descontente, angustiada, deprimida, e agora ela encontrou a esperança, porque Cristo em vós é a esperança da glória. Essa terra, querida, é daqueles que realmente têm sede de ouvir a palavra de Deus. Tem fome da palavra de Deus. E eu espero que você que está me ouvindo aí seja uma terra boa. E é interessante que essa semente, ela vai frutificar em 30, 60 e 100. Ou seja, a vida cristã é um desenvolvimento. Nem todo mundo vai frutificar 100. Nem todo mundo vai frutificar a 60. Cada um, Deus vai tratar de forma individual. Mas cada um vai frutificar. Cada um vai dar o seu fruto. Porque quem tem um encontro com Deus, quem segue a palavra de Deus, não vai ficar da mesma maneira. A sua vida vai ser mudada. A sua família vai ser transformada. Há algo de diferente nesta pessoa. Então, queridos, que você seja uma terra boa. Nesses 4 tipos de terreno: terreno da beira do caminho, o terreno pedregoso, o terreno dos espinhos e a terra boa. Eu espero de todo o meu coração que você seja uma terra boa. Uma terra onde que a semente é acolhida. E que a semente faça toda a diferença
na sua vida. Amém? Vamos orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, oramos ao Senhor e te pedimos que a tua palavra, que a semente venha estar encontrando terra boa nestas vidas. Que essas vidas abram os seus corações para receber do Senhor e possa ter uma vida transformada, uma vida abençoada. Que o inimigo não venha enganá-los, meu Pai, e arrebatar esta palavra. Que o terreno pedregoso, meu Pai, as dificuldades da vida, meu Deus, não venha atrapalhar desta pessoa de obedecer e servir ao Senhor. Que os espinhos da vida, as ilusões do mundo, os prazeres da carne, não venham, meu Pai, de forma alguma sufocar esta palavra nesta vida. Mas que esta vida venha ser uma terra boa, aonde a semente venha encontrar lugar para crescer, se fortificar e dar muitos frutos. Abençoa estas vidas hoje e sempre, meu Pai, em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe a sua vida e até o nosso próximo encontro, em nome de Jesus.